Há momentos em que a vida parece nos esmagar com um peso insuportável. As dívidas se acumulam, a esperança se esvai, e a sensação é de que não há saída. Talvez você conheça esse vazio, o silêncio da escassez, o medo das contas que não podem ser pagas, o olhar aflito de uma família que depende de você. É nesse lugar escuro que muitas vezes pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas a história que você ouvirá agora revela o contrário. Ela começa com uma mulher viúva, sozinha, cercada por dívidas, prestes a perder seus filhos como escravos. Aos olhos humanos, não havia solução. Mas aos olhos de Deus, o milagre já estava à porta. E o curioso é que esse milagre não começou com grandes riquezas, nem com recursos abundantes, mas com algo tão pequeno, tão desprezível, que mal parecia digno de ser notado, um simples vaso de azeite. Assim é a lógica divina. Enquanto o mundo olha para a falta, Deus olha para o que ainda resta. Enquanto você se concentra no que perdeu, Ele enxerga o que pode ser multiplicado. É sobre isso que esta história fala. Da transformação da escassez em abundância, da fé que abre portas onde só existem muros, e da prosperidade que nasce quando obedecemos à voz de Deus. Hoje, talvez você esteja vivendo a sua própria crise. Talvez se sinta como aquela viúva, cercado por impossibilidades. Mas preste atenção, porque a mesma mão que fez o milagre correr sem parar naquela casa, pode ainda hoje, encher de esperança a sua vida. E quando o milagre de Deus começa a fluir, não há dívida, não há medo, não há escassez que permaneça de pé. A tragédia já havia batido à porta daquela casa. O marido da viúva, um homem temente a Deus, que havia servido entre os profetas, agora estava morto. Restava ela apenas a lembrança e 2 filhos que ainda eram jovens demais para carregar tamanha dor. Mas junto com o luto, veio a mais cruel realidade, as dívidas. Não havia comida, não havia esperança, não havia saída. E o credor, impiedoso, estava pronto para levar seus filhos como escravos, como pagamento daquilo que ela não podia quitar. Pense por um instante, ela já havia perdido o marido, agora estava prestes a perder também os filhos. O que resta a uma mãe quando tudo ao redor se desmorona? A solidão da pobreza, o peso do desespero, e o medo de ver os próprios filhos acorrentados. E, nesse momento, essa mulher não ficou em silêncio. Ela não se entregou, não deixou o desespero a paralisar. Com lágrimas nos olhos e o coração esmagado, ela fez aquilo que muda destinos, buscou o homem de Deus. Procurou Eliseu, o profeta, porque sabia que somente a presença do Altíssimo poderia escrever uma nova história sobre aquelas ruínas. Aqui há uma verdade profunda. Quando tudo parece perdido, a fé nos leva a clamar, a buscar direção, em vez de desistir. O clamor da viúva foi mais forte do que o silêncio do desespero. E talvez esta seja a mensagem para você hoje. Qual tem sido o seu primeiro passo diante da dificuldade? Reclamar, ou buscar a presença de Deus? A viúva não correu para os vizinhos para se lamentar. Não foi até os credores para implorar por mais tempo. Ela foi direto ao homem de Deus. Essa escolha revela algo poderoso. Quando buscamos primeiro a direção do céu, encontramos soluções que o mundo jamais poderia nos oferecer. Eliseu a ouviu, e fez uma pergunta que parece simples, mas que carrega um mistério divino. O que você tem em casa? A mulher, envergonhada, respondeu, nada, exceto um pouco de azeite. Nada, exceto. Como se aquele restinho fosse insignificante, indigno de ser contado. Para ela, aquilo não podia resolver nada. Mas para Deus, era justamente o que bastava. Aqui está o segredo:
O milagre não começa no que falta, mas no que ainda resta em suas mãos. Deus não precisa de muito para transformar a sua história. Ele só precisa de um coração disposto e de uma fé que o coloque em primeiro lugar. Quantas vezes você também olha para a sua vida e diz: eu não tenho nada? Nada de recursos, nada de oportunidades, nada de forças. No entanto, há sempre algo que Deus pode usar. Um talento esquecido, uma porta pequena, um ato de fé, uma oração sincera. O céu não está interessado naquilo que você perdeu, mas no que ainda pode ser colocado diante de Deus. Porque algo só multiplica quando é entregue. O pouco, nas mãos certas, se torna abundância. Lembre-se. O milagre não nasce daquilo que lhe falta, mas daquilo que ainda resta em suas mãos. Então o profeta Eliseu olhou para aquela mulher aflita e lhe deu uma ordem estranha, quase incompreensível: vá, peça emprestado a todos os seus vizinhos vasilhas. Muitas vasilhas. O máximo que conseguir. Imagine a cena, aquela viúva, tão pobre, batendo de porta em porta, pedindo vasilhas emprestadas. Seus vizinhos, ao vê-la, poderiam rir, poderiam desprezar, poderiam recusar. Mas, em vez disso, estenderam as mãos. Trouxeram vasos, jarros, cântaros, cada recipiente que podiam oferecer. E aquela casa simples começou a se encher de recipientes vazios, cada um representando uma oportunidade para o milagre de Deus. E o mais surpreendente é que, mesmo sem entender a lógica, ela obedeceu. Porque a fé verdadeira não espera compreender todos os detalhes, a fé caminha no escuro confiando que Deus já acendeu a luz adiante. Obediência foi a chave. O azeite não começaria a fluir sem esse passo de fé. Pense comigo, se ela tivesse reunido apenas algumas vasilhas, o milagre teria sido pequeno. Mas porque ousou obedecer, porque acreditava além da razão, a abundância pôde se manifestar. É como se o céu dissesse: a medida da sua fé será a medida do seu milagre. Ali, em silêncio, a esperança começou a nascer. Aquela mulher, que antes só via dívidas e escravidão, agora segurava nas mãos a promessa de um Deus que nunca abandona os que confiam nele. Prosperidade é fruto da obediência a princípios divinos. Às vezes, o segredo não está em entender, mas em obedecer. Não está em calcular, mas em confiar. Porque quando você dá um passo de fé, mesmo sem enxergar o caminho, o céu se encarrega de abrir as portas diante de você. As vasilhas estavam todas ali, espalhadas pelo chão da casa. Vasos grandes, pequenos, cântaros, jarros. Cada um emprestado com generosidade pelos vizinhos. E no centro daquele cenário, apenas uma pequena botija com o resto de azeite. Para os olhos humanos, era nada. Para os olhos de Deus, era o suficiente. Então a viúva chamou os filhos. Tragam-me um vaso. Com as mãos trêmulas, começou a derramar. O fio de azeite escorreu, e encheu o primeiro vaso. Ela olhou para dentro da botija e, ainda havia azeite. Tragam outro, pediu. E novamente, o azeite correu. 1, 2, 3, 10 vasos, e o azeite não parava. Os meninos corriam, entregavam os recipientes, e cada um deles era preenchido até transbordar. O impossível estava acontecendo diante dos olhos daquela família. O azeite não parava. Era como se o próprio céu tivesse aberto as comportas dentro daquela pequena botija. O cheiro do azeite fresco tomava a casa, e junto dele, a alegria, a esperança, a certeza de que Deus não havia abandonado aquela mulher. Até que, o último vaso foi colocado diante dela. O azeite escorreu mais uma vez, enchendo-o até a boca. Mas quando não havia mais vasilhas, o azeite cessou.
O milagre tinha sido completo. E aqui está uma das verdades mais profundas dessa história: o limite não estava em Deus, mas na quantidade de vasilhas que ela preparou. O Senhor nunca desperdiça a bênção. Ele enche até a medida da nossa fé, até o espaço que estamos dispostos a abrir para Ele. Naquele dia, o luto deu lugar à alegria. A escassez se transformou em abundância. O medo foi substituído pela esperança. E, no coração daquela viúva, nasceu a certeza de que o Deus que multiplica azeite também multiplica a fé dos que confiam. O azeite só parou porque não havia mais vasilhas. E o que isso nos ensina é simples. A abundância de Deus sempre será maior que a nossa capacidade de receber. Quando o último vaso foi cheio, a viúva correu até Eliseu para contar o que havia acontecido. Sua voz, antes marcada pelo choro, agora estava carregada de emoção e esperança. O profeta então lhe disse: "Vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos viverão do resto." Pois o azeite naquela época era muito valioso. Que cena gloriosa! Aquela mulher que dias antes via apenas a sombra da escravidão agora experimentava a liberdade. As dívidas foram pagas. O medo foi arrancado. A vergonha da pobreza foi transformada em dignidade. E não apenas isso, havia abundância. Não apenas o suficiente para sobreviver, mas o necessário para viver com tranquilidade e alegria ao lado de seus filhos. Imagine o sorriso daquela mãe ao olhar para os meninos e saber: vocês não serão escravos, vocês serão livres. Vocês não serão levados como pagamento, vocês permanecerão em casa. As lágrimas que escorriam de seus olhos já não eram de dor, mas de gratidão. O desespero havia sido vencido. E aqui está a grande lição: o Deus que faz milagres não dá apenas o suficiente para sobreviver. Ele abre caminho para uma vida de dignidade, liberdade e prosperidade. O azeite daquela viúva não representava apenas dinheiro, representava cuidado, representava esperança, representava um novo começo. Deus quer te tirar da escassez e te levar à prosperidade, porque Ele é Pai, e cuida dos seus filhos. Talvez, ao ouvir essa história, você se identifique com a viúva. Talvez as dívidas te cerquem. Talvez a geladeira vazia e as contas atrasadas roubem a sua paz. Talvez você olhe ao redor e pense: eu não tenho nada. Mas lembre-se, aquela mulher também dizia não ter nada, até perceber que um pouquinho de azeite, nas mãos de Deus, era suficiente para transformar toda a sua história. O que parece pequeno demais para os seus olhos, é exatamente o que o Senhor pode multiplicar. Não importa o tamanho da sua escassez. O limite não está em Deus. Ele pode encher quantas vasilhas de fé você estiver disposto a preparar. Se você abrir espaço, Ele enche. Se você obedecer, Ele multiplica. Se você confiar, Ele transforma. Hoje, a mesma voz que disse à viúva pague a dívida e viva do resto ecoa para você. Deus não deseja apenas que você sobreviva às dificuldades, mas que viva em abundância. Porque Ele não é um juiz distante, mas um Pai amoroso, que cuida dos seus filhos. Então creia. A escassez não é o fim da sua história. O azeite vai voltar a correr. E onde hoje há lágrimas de desespero, em breve haverá lágrimas de gratidão.